Fala aí, galera. Estamos tentando aí montar um sistema de bandas, né, para operar o Gradiente, mas, né, estamos nos primeiros testes apenas, né. Vamos ver como é que vai sair aqui. Vamos ver como é que vai sair. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor, né. Então, a ideia aqui é uma ideia bem simples, né. Eu não vou passar a configuração, até porque isso não é um vídeo com o objetivo de dizer o que é certo e o que é errado, simplesmente mostrando aqui um operacional que funcionaria, talvez. Caso fosse possível operar com bandas, né? Só o primeiro grau do desenvolvimento. E é claro que fiz uma otimização, esse resultado é um resultado otimizado, não representa que vai ser bom no futuro. No entanto, ele tem as características aí que tem sido a tônica dos últimos desenvolvimentos dessa ferramenta, né, que é o Gradiente Linear. Para você que acompanha, faz um bom tempo que a gente tem falado sobre dessa metodologia, né? E aqui basicamente nós temos ali uma setinha, uma seta não, uma linha, né, que é criada sempre que o sinal é dado, né? Quando ele está fazendo basicamente um fechamento fora e um fechamento dentro, que é quando se trabalha aí com bandas, aí tem essa abordagem normalmente. Ele está operando um M30, porque M30 porque se você já acompanha também aqui nossos vídeos, teve uns vídeos lá atrás que a gente falava sobre um robô chamado The Keltner, né? The Keltner Canais, inclusive está disponível gratuitamente, você pode baixar ele, né? Até o pessoal falou que parou de funcionar uns robôs que eu tinha deixado. E eu realmente comecei a acreditar que sim, porque depois que você compila, parece que depois que você atualiza o MetaTrader, às vezes ele pede para compilar novamente. Algum probleminha que tem ali, não sei. Em todo caso, né, um arquivo binário que foi compilado sem nenhum problema, né, para utilizar. Aqui, não sei se vocês observaram ali, né, tá meio rapidinho, mas observe que, por exemplo, nós temos dois tipos de grade, né, tem uma grade superior e inferior, contra e fora tendência. No caso, ele está sempre comprando, né, quando está embaixo e vendendo quando está para cima. Então ele vai fazendo, ele tem o trailing stop também que está funcionando ali. Se você viu uma linha amarela, é justamente o trailing stop. Eu parei um pouco de falar, né, do gradiente na semana passada, porque eventualmente o pessoal entra em contato muito por causa desse gradiente, né? E a gente está desenvolvendo. Esse aqui eu não disponibilizei ainda, justamente porque preciso acertar todos os detalhes, assim, para a gente achar uma ferramenta que funcione de fato. Eu estou rodando já em VPS, né, essa ferramenta. Alguns testes estão certos, outros testes não dão certo, como eu falei, por exemplo, do, do fato do fato de não ter dado certo. A gente tá rodando desde o dia 1 do ano passado, tá? De não ter dado certo aí, por exemplo, o a IA, né? A utilização da IA. E agora a gente foi pros indicadores, né? Eu peguei aqui um Keltner, se nada mais é do que uma banda de Keltner, que simplesmente está fazendo uma compra na correção e uma venda na correção também, buscando o centro, né? Não tem nenhuma ciência de foguete aí. Então, aqui é mais ou menos um teste, né? Esse teste eu rodei ele a cada tique, também dá uma diferença. Ele dá uma diferencinha, mas não é grande coisa a diferença. Até por isso que eu estou rodando ele aqui. E vou colocar no VPS também para ver como é que se porta, né? Porque daí a gente consegue fazer a comparação de como é que foi o dia e depois como é que foi esse período da noite. Da noite não. Nossa, agora deu uma viajada. Tô olhando ali e deu uma viajada. Na noite você consegue perceber, né, quando fechou o mercado, quando fica disponível para você fazer o backtest do dia. Eu não sei se fica já na noite, acho que depois da meia-noite, sei lá. Mas em todo caso você consegue fazer uma comparação, né? Rodou ele em VPS durante o dia e à noite você roda ele em backtest ou no outro dia, pela manhã, né? Pelo menos no outro dia, de certeza, ele vai ficar funcionando. Então a gente tem aqui, né? Tá, ó, então sempre que ele tá vermelho ali, ele é uma venda, tá? Até eu coloquei essas setinhas aí para identificar pontos. Então vai mudando um pouco a forma de fazer o código, né? E ele vai fazendo então essas diferenças aí. Acho que se eu deixar nessa velocidade vai ficar meio devagar, mas depois a gente acelera um pouco só para mostrar mesmo qual que foi a ideia, né, do desenvolvimento. Então, dentro das várias abordagens que a gente já elencou aqui, né, me parece
que essa é promissora também, uma abordagem que seja dinâmica, né. Quando você tem, por exemplo, uma distância do primeiro ponto para sair lá no meio, né, sei lá, sair na abertura, às vezes ela é um pouco subjetiva, porque essa abertura ela não vai variar durante o dia. Nesse caso aqui, como quando você faz uma entrada, ela vai variando, né, a saída, que é o centro, né? Deixei o centro ali sem cor, mas é o centro. Aí, ou turn stop no caso, né? Aí então ele faz uma saída mais dinâmica, né? Ele tem uma ideia um pouquinho mais dinâmica de levar. Eu acho que essa versão, né, que é a versão 2024, né, do Gradiente, ela é totalmente diferente já, né? Ela já tem algumas coisas que foram atualizadas, isso com base também nos membros, né? Lá nos membros a gente tem trabalhado com a outra versão, tem tentado corrigir, mas ela tem alguns problemas crônicos, né? E se você quiser, por algum motivo, desenvolver um robô gradiente linear, você vai ver que realmente, se você escalar na complexidade, como é o caso que eu tenho escalado cada vez mais, né, complexidade dentro desses EAs, a gente tem então aí uma diferenciação aí vai ter problemas, por assim dizer, a gente vai ter alguns problemas, né, relacionados a alguma coisa de codar mesmo. Então eu coloquei aqui 100 linhas, mais ou menos, 100 pontos entre linhas ali para baixo, e aí 50 ali para fazer a correção para cima, né. Então cada vez que ele faz aquele fecha fora, fecha dentro, ele faz então essas entradas aqui. Tá bom? Então eu tô rodando aqui, ó, já estamos em fevereiro, né, vamos acelerar um pouquinho aqui só pra gente conseguir finalizar, né, a ideia. Acho que deu pra entender bem, ó. Ele tem um controle de horário também, né, não vou mostrar aqui ainda, porque realmente ainda é a mesma coisa do outro, né, e ainda tá no desenvolvimento, e eu quero que ele esteja rodando bem bonitinho aí, pra que ele não tenha problemas assim que a gente tiver os usuários, né. Lembrando, né, que a ferramenta que a gente disponibiliza lá no grupo dos membros, ela não é uma ferramenta gratuita, mas dado que eu estou já com uma versão bem adiantada aqui, eu uso aquela ferramenta para desenvolver, né, já com o desenvolvimento do gradiente, e vir a desenvolver uma coisa que seja um pouquinho mais adequada no caso, né. Olha, aqui ele deu várias entradas, né, num dia que ele é mais tendencioso. Acho que né? Tudo verdinho ele tem uma tendência, então ele deu várias compras e ele levou uns stops ali, né, nesse caso. Nenhum setup ele é perfeito, isso é uma coisa que é muito importante pra gente dizer. Se você pegar lá qualquer setup aí que os caras falam que dá não sei quantos mil aí de retorno envolvendo gradiente linear, não funciona. Não funciona dessa forma, né? Ele vai variar muito, né, de mês para mês. Inclusive esse é um objetivo. Não sei se vocês sabem, mas o objetivo do desenvolvimento do gradiente linear foi justamente esse. Foi verificar a veracidade aí de algumas coisas que comentavam, né, sobre o gradiente linear, né? E eu desenvolvi para mim. Por isso que até hoje, dentro desse mais de 1 ano e meio que a gente está desenvolvendo, eu continuo ainda nessa estratégia, porque eu acho interessante pra caramba. Eu acho que tem um potencial de pegar, por exemplo, correções, pegar, por exemplo, tendências e trazer aí uma melhoria, né? Uma melhoria no nosso operacional, né? Esse é o legal de tudo. Uma das coisas também que me chama a atenção também é o fato de que para frente a gente vai ter que focar, né, de repente no algo trade, né, por causa da sequência deve ter que focar no algo trade, porque eventualmente, né, um operacional ele é muito subjetivo e ele depende muito da forma que a pessoa está no dia, né? Se a pessoa está bem, tá tudo ok. Se a pessoa não está bem, né, brigou com a namorada, brigou com o marido, mulher, sei lá, aí começa tudo já a complicar, né? Então a gente tem problemas ali. Uma coisa que foi também observada, né, nesse backtest aí de otimização é que os primeiros dias do mês eles são realmente mais complicados para operar o gradiente linear. Então já é uma informação que eu acho útil, né, de dar para todo mundo. Para você que está aqui, né, nesse vídeo, estamos aí com 9 minutos. E que então, nos primeiros dias, sobretudo no primeiro dia, é muito complicado realmente o gradiente. Nessa estratégia, pelo menos aí, né, ele não funciona muito bem porque a gente pega uma correção e não sei o que acontece no dia primeiro ali, nos primeiros dias.
Nos primeiros dias tem payroll, tem notícia, né? Mas eu digo assim que realmente ali, se você observar também ali, né, nos primeiros dias você vai perceber ali um declínio, nos primeiros dias aí, enquanto a gente vai passando, né? Então é essa a ideia, né? O motivo então de ter feito um time frame maior é justamente para evitar um pouco essa complexidade do sinal, né? Isso é uma coisa também que é importante relatar. Se a gente utilizar time frames menores, o pessoal adora fazer time frames menores, fazer scalp. Eu não sei o que é essa ansiedade tão grande assim, por a cada segundo tá vendo uma entrada, né? Então ele tem aí um time frame bem maior, onde eles fazem o fora dentro aí em time frame de M30. Então isso que é importante. Esse Keltner também não é um Keltner extremamente parecido com o do Profit, por exemplo. Ele tem umas diferenças, não sei ainda qual é o cálculo. Estava até pesquisando ontem para ver qual era o cálculo do Profit, porque eu quero atualizar umas coisas, sobretudo máximas e mínimas, né, que eu estou achando, já dando uma prévia também, que o máximas e mínimas ele vai ter que ser atualizado para usar Keltner, e aí a gente vai atualizar ele lá. Você vai ver que em alguns momentos ele dá uma... ele não pinta ali as setinhas ali, mas ele está seguindo bem ali no lado esquerdo ali, né? Bem, então é isso, essa é a ideia, né? Tá rodando aí desde o... Nós estamos no dia 15/2 ainda. Caramba, tá complicado. Mas é que nem eu falei pra vocês, né? Isso aí realmente é uma coisa que... Vamos acelerar um pouquinho. É uma coisa que a gente está no desenvolvimento. Vou acelerar mais um pouquinho aqui. Acho que vai ficar legal, né? Vai dar uma pulada ali, mas tudo bem, né? Uma pulada que eu digo assim, vai ser meio rápido assim de ver. Percebo também que o controle do horário ali, ele tá operando até as 5 horas. Agora deu umas quedas. E percebo que a gente está no dia 1, né? Foi o que eu falei para vocês. No dia 1, e normalmente ele tem aí uma tendência a sair meio negativo. Talvez até para frente dentro desse estudo do gradiente linear a gente precise alterar os dias de uso dele, por exemplo. Se tem uma notícia, ou né, ignorar esses dias de notícia ou nos primeiros dias do mês, talvez seja uma estratégia também. Então isso vai batendo também com aquela ideia de que não é todo dia que você precisa estar ali, que o setup não funcionará todo dia. Esse é um ponto também que a gente gosta de levantar aqui no nosso bate-papo, quando a gente fala sobre setups, né? Tem vezes que você vai ter, de repente, meses que não são tão bons e meses que são ótimos. E aí você, no mês que tá tudo bem, você se acha o dono da bola, né? E quando ele começa a ficar totalmente negativo, aí você acha que você não presta. E aí você começa a fazer coisa errada. Você começa a tentar se expor mais, você diminui o teu retorno e aumenta o teu risco. Isso é um grande fato. Um fato que dentro de finanças comportamentais é bem descrito já. Chega um momento que você começa então a se expor mais do que você quer ganhar. Então se você ganhar, por exemplo, só um exemplo, né? Digamos que você objetive ganhar R$100 e você no início dá tudo certo para você ficar ali numa relação de 1 para 1, né? Você arrisca 100 para ganhar 100. No dado momento tudo começa a dar errado e você acha que tem que aumentar o teu risco. E aí você aumenta para 2, né? Você perde 200 para ganhar 100. E aí dá tudo certo nesse período, né? Mas aí começa a dar tudo errado. E aí começa a tudo dar um problema. Vejo que esse também seja um problema do gradiente linear. Se ele não estiver bem arrumado, né, bem certinho, uma estratégia, ele vai dar esses problemas. Como eu falei, na época que a gente colocou a IA para rodar, que foi no final do ano, a partir do dia 22 de dezembro até mais ou menos dia 3 de janeiro, um dos grandes problemas que a gente enfrentou foi que o mercado deu uma esticada no final do ano, aquele rally normal do final do ano, e aí com os dados comparados, né, acho que de 500 dias, parece que foi alguma coisa assim, ele entendia que haveria uma correção, e isso não ocorreu de fato, né, se a gente pegar ali até esses dias. Agora começou a ocorrer, mas o que aconteceu? Ele fazia então previsões apenas na ponta de venda, então todos os dias ele fazia entradas vendido, então não teve uma compra, então isso já demonstra que o modelo não funcionou, né? Então a gente precisa voltar. Não é fácil, né? Eu coloquei como a segunda ou a última, ou até a segunda, porque eu não sei qual que seria as outras também, né? Mas
Mas uma das primeiras prioridades era terminar o operacional e a gente conseguiu dar uma corrigida boa nessa versão, que eu acho que tá ok, mas preciso rodar mais, né, para ter certeza, para poder disponibilizar. E aí depois que a gente fez essa correção, a ideia seguinte é, claro, fazer automação. Por que automação? Já foi explicado, né? O motivo é justamente que nem todo setup funciona de uma forma boa o ano inteiro, então é preciso que você tenha aí um índice de assertividade que não seja muito oscilante durante o ano, ou seja, você ganha meses, viram que acendeu ali um risquinho amarelo, que ali é o trailing stop. Aí então, durante o ano ele ocorreu então aqueles probleminhas que a gente estava comentando, né, que são aquela variação, né, você não tem dias, às vezes dias tão longos, nossa, eu fico olhando ali, às vezes me perco. Às vezes você não tem períodos aí tão longos que a coisa dá certo, né? Às vezes são períodos pequenos e depois vem um período meio chato, né? E quem que tá aí disposto a perder? Então por isso que a otimização é um dos pontos mais importantes, porque aí você tem mais ou menos uma estatística em dados passados de como que aconteceram todos esses problemas. Aqui a gente está numa modelagem, repito, de 1 minuto, o HLC de 1 minuto, que significa que nós estamos pegando os dados de O de Open, H de High, OH de High, né, HL de Low e C de Close. Então a gente pega esses 4 valores e faz aí para 1 minuto. Como nós estamos em M30, então se você multiplicar, nós teremos aí para cada vela aí 120 valores de teste, para simulação da vela de M30. Agora, se você, por exemplo, utilizasse M1, você teria 4 valores, e aí seu erro aumenta. Por que M30 e não MH1, então, né, se é esse o fato? Bem, a gente tentou, né, nessa modelagem trazer um ponto onde o cara vai ter entradas corriqueiras. Corriqueiras não seria bem a palavra. Entradas mais ou menos diárias, talvez, né? Então, pelo menos ali ele não vai ficar 2, 3 dias sem a operação, e aí ele tem aí uma boa perspectiva para fazer, para ver se está funcionando ou não está funcionando. Porque eu vejo que dentro de uma abordagem de automação, uma das piores coisas que poderia acontecer é você ficar aí vários dias sem operação, que já aconteceu inclusive quando eu assinei um sinal lá em 2019. Ficou vários dias sem operação e quando entrou, né? E se você lembra, 2019 foi o prenúncio da grande pandemia que a gente teve em 2020, né? E aí quando entrou, começou a dar sinal, ele começou a dar só problema. Então, se você pegar todos os backtests que são realizados, por exemplo, na época de 2020, eles são totalmente diferentes dos resultados que a gente tem nos dias atuais. E aí vem aquela pergunta, né? Então eu devo utilizar dados de 2020? Bem, é uma forma de você ver uma outra janela de mercado numa situação totalmente diferente. É claro que se tiver pandemia, uma das coisas que fica bastante claro, pandemia que a gente não quer, né? Deus livre, né? Mas fica bastante claro que se tiver qualquer problema muito sério, assim, envolvendo, vamos citar aqui, por exemplo, uma guerra, alguma coisa assim que anda ocorrendo bastante, o ideal é que a gente perceba esse impacto nas notícias e retire, então, o EA, né? É uma coisa que eu tenho visto aí que realmente, mesmo que tem muitas notícias, eles são complicados. Assim como fiz essa comparação dos primeiros dias do mês, onde você tem aí uma entrada, dada pela volatilidade, e aí, dependendo do modelo, é bastante complicado, né? Bem, gente, acho que estamos chegando aí no final, né, do que eu tinha para falar. Eu espero que você tenha, não digo aprendido alguma coisa, mas estou compartilhando uma experiência, que não estou falando que isso aqui vai resolver teu problema, muito pelo contrário, estou dizendo que é uma ferramenta que, quando ela dá drawdown realmente, então você tem que ter muito cuidado com ela, né? Isso é uma coisa que a gente tem falado sempre, né? Outra coisa também, fato que eu não libero por enquanto para fazer testes, é porque o pessoal tem muito problema com otimização, muito problema com configuração básica, e realmente fica um pouco chato, às vezes, de liberar alguma coisa incompleta, né? Tem que estar bem bonitinha, né? Para que não haja tanto problema dentro da configuração. Só coloca lá e roda. Essa é a ideia. Estou perseguindo esse objetivo de criar um sistema que seja realmente
lucrativo. Se eu vou encontrar esse objetivo, eu não sei, mas dentro do objetivo que a gente tem aqui de trazer essa melhoria dentro do processo, eu creio que há uma possibilidade diferente de zero para que a gente chegue num resultado pelo menos interessante, porque o operacional realmente ele funciona, o operacional é legal, mas depende de tantas variáveis, e aí quanto menos time frame você utilizar, meu amigo, mais ferrado você vai estar. Esse é um fato, né? É claro que tem pessoas que operam aí com margem, tipo assim, eu tenho uma assertividade de 90%, mas nesses 10% que dá aí eu entrego bastante coisa. O gradiente ele trabalha mais ou menos dependendo da situação nesse sentido, né? Você tem às vezes 82, 85% de chances da operação fechar positiva. No entanto, quando ela fica negativa, aí ela pode levar um drawdown aí de 4, 5, 6 operações às vezes. E aí que entra a grande matemática. Até que ponto que a gente vai poder fazer otimizações, até que ponto que a gente vai poder então perder, né? E qual que vai ser o valor ótimo para ganhar, né, naquele dia, ter uma parada de operar aquele dia. Então, por isso que a automação é o mais importante. Imagina você fazer tudo isso na mão. Por mais que seja um teste bastante simples, né, a gente tem a possibilidade, através dos botõezinhos que a gente colocou ali, fazer compras e vendas durante todo esse período que estou comentando aqui, exigiria muito mais atenção e muito menos subjetividade. Eu teria que pausar cada vez que ocorresse ali o evento, o fenômeno, e a partir disso a gente conseguiria então fazer uma simulação um pouco melhor. Bem, o robô aqui não é o melhor do mundo, não é, já vou avisando aqui, né, não estou aqui com o objetivo de ficar promovendo, porque eu acho que tem muita gente para já ficar falando aí que acharam o mapa da mina, né, e não é esse o objetivo que a gente quer, que é simplesmente trazer aí um estudo, né, para que venha, quem sabe lá para o futuro, trazer alguma margem para a gente arriscar. Nesse modelo que eu treinei aqui, basicamente eu tinha um drawdown aí de 3 mil reais, né? Era uma conta de 10 mil reais com um drawdown aí de no máximo 3 mil. Vou rodar aqui pra gente ver o resultado final. Pra gente finalizar. Então eu vou levar ainda, né, bem rapidinho, e tu vai ver os resultados que a gente teve, né? Eu rodei no outro computador, eu não vou conseguir mostrar agora. Talvez até conseguisse, como é que eu poderia fazer? A não ser que eu abrisse o Telegram. Pode ser que eu até consiga. Não vou fazer isso. Já estamos aí com quase 23 minutos. Nossos vídeos aqui são bem longos sempre, né? Então não vou fazer isso para demorar mais ainda. Mas eu fiz uma otimização em Ticketic também, né? E aí a quantidade de dados. Acho que eu posso ver pelo menos a quantidade de dados que a gente avaliou Ticketic nesse mesmo período de janela que a gente tem aí, que é do dia 1 do ano passado até o dia de ontem, no caso. Bem, no parâmetro que a gente fez aqui, que é esse mesmo, é aí que vocês estão vendo. Aí, vou ler aqui. A gente utilizou uma modelagem com 434 milhões, 200.802 ticks, né? Então são 434 milhões de ticks. E foi, né? Acabou. Então esse é o resultado, né? Esse foi o final. 432 milhões. Vamos ver aqui no nosso teste quantos que foi. Aqui já foi, né? Bem menos. São 564 mil ticks para fazer. Mas eu afirmo para vocês aí que o resultado foi bem interessante também, utilizando a abordagem aí com a cada tick. Ela dá uma reduzida, né? Dá uns 5, 10% de reduzida. Mas foi interessante também. Bem, pessoal, então esse era o objetivo, só trazer aqui essa modelagem, né, que a gente fez. É um teste, a gente tem trabalhado, tem tentado trazer, desenvolver a ferramenta para depois aí a gente conversar um pouco melhor sobre ela. Agradeço para quem ficou. Se você quiser ser um membro e ter acesso então aos gradientes mais antigos que a gente tem, que são simplesmente automatizados pela VoApp no momento, né? E a gente colocou nessa semana aí uma atualização que tem pelo menos o controle de horário. E não preciso também estar falando sobre isso sempre, né? Mas a gente vai fazendo a atualização para quem é membro e a gente está disponibilizando gratuitamente para você que é membro. Basta que você acesse então o link do Telegram e a gente faz a verificação se
tá tudo certo se você continua membro, né? Porque uma coisa também importante é que as coisas são cíclicas, né? Às vezes as coisas são importantes para nós no momento e depois não são tanto. Então a gente precisa realmente fazer uma reciclagem para ver quem que está lá, quem não está, e mensalmente a gente faz isso. Então agradecemos demais aí você que ficou até agora, né? E se tiver interesse, vira um membro, tá aí no link da descrição, e a gente pode ir conversando por lá sobre essas coisas que a gente tem desenvolvido, e logo logo disponibilizamos aí de modo bastante, como é que eu posso dizer assim, de modo que a gente não seja nem um pouco equivocado, sabe? Primeiro eu vou rodar em VPS, primeiro vamos ver quais são os resultados, depois quem sabe numa conta real micro, sei lá, depois a gente vai vendo. O projeto aqui, ele é para 2024, então eu não tenho pressa de terminar agora em janeiro. Pode se arrastar aí pelos meses e eu espero que a gente consiga chegar aí numa boa parametrização. Valeu, muito obrigado, até mais, que é o Sérgio falando. Tchau, tchau.